e salva a cruz, Jesus Cristo. Aleluia. Vamos receber o cego do Senhor, aleluia. Com as palmas, para o Rei dos Reis, aleluia. Glória a Deus, aleluia. Aleluia. Mais forte as palmas para o Rei.
Ele foi por todos os pecadores. Ele não olhou e falou, o próprio Deus sabia que precisava mandar seu filho para Cristo, porque todos os homens pecaram. Não há porque você era porque quem é bom é Deus, amém? Vamos orar por esse Natal, por toda a família, aleluia. Glorioso Deus Santo, aqui está, meu Pai, essa igreja. E nesta noite, Pai amado, abençoando o Senhor cada família, meu Pai. Deus poderoso, Deus Santo, aqueles que estão preparados em Jesus, Pai amado, nesta noite eu peço pela vida daquele homem, Senhor, a vida mais séria, mais feiosa, esta família. Meu Deus, meu Pai, também te apresento hoje aqueles que deveriam, meu Pai, oração, que amanhã possa a mesa de cirurgia, Pai amado, mas em toda aquela mulher, daquele santo Deus, eu entrego essa casa nas tuas mãos, eu entrego essa igreja nas tuas mãos, eu entrego o pastor hoje, Pai querido, ajuda os teus servos a ver para a tua casa, os colaboradores, Senhor, todos que fazem a tua obra, Deus poderoso, Deus santo, venha nos guardar, venha nos livrar dos braços, das ciladas, dos planos, amigo. Meu Deus, meu Pai, abençoa Jesus, Senhor, a nação de Israel, a tua nossa, na luta do dia. Meu Deus, venha sobre as autoridades, amigo, dos outros, repreendendo graças pela tua vida, venha abençoar teu servo, venha trazer a palavra, mas, Senhor, somente o teu querer é oportunidade que foi agradado, em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Acabamos de gritar na palavra de Deus. Vamos fazer assim, vamos terminar para os ofertas. Quem trouxe a sua oferta, apresente a Deus e a sua graças. E já vamos meditar na palavra. A gente separa quem quiser. Vamos meditar na palavra de Deus, que é suficiente para nós. Quem trouxe a sua oferta, pode apresentar a Deus e a sua graça. É ação de graças. Isso. Quem pode ofertar, oferta. Mas a Bíblia nos fala da maior oferta, não fala? A Bíblia nos fala sobre a maior oferta. Qual é a maior oferta que a Bíblia fala? A nossa presença reunidos no local de oração, ou a palavra de Deus. Ele diz que o valor da nossa fé acima do ouro que perece, mais precioso do que tudo. Está presente aí sua oferta e pode ajudar a muito valor para ninguém. Deus de glória, Pai celestial, receba a oferta dos meus servos que o Senhor tem se preparado. Na verdade, o Senhor começa comigo. E assim seja. E graças a Deus. Tem os irmãos também, os irmãos querem pegar, tem pela fé, então, tem alguma irmã que pode cooperar. Já passamos por nós também, assim que Deus preparar, traga a sua oferta para ajudar a manter a obra de Deus. Porque na verdade Deus começa tudo primeiro. É Ele que começa tudo primeiro. No Antigo Testamento, a maldição saía quando ofertava. Na graça, a maldição sai quando aceita Cristo. Por isso que hoje a oferta como benditos. Benditos do Senhor, ou não? Nós somos bons ou não somos? Responda, irmãos, bendito é bom. Principalmente quando na prática. Somos bons ou não? Ou não somos? O avivamento da igreja está
porque às vezes a pessoa fala da misericórdia, mas todo versículo bíblico ele tem a sua interpretação, mesmo que seja um versículo isolado, mas ele não fica só, ô misericórdia, pronto. Não para por aí. É necessário a pessoa saber a misericórdia e por que a misericórdia e o grau da misericórdia. Estão compreendendo? A palavra vem de duas frases. Misericórdia. Vem de miséria para a cor. Quando ele pega aquele ex-miserável e faz com ele uma cor, antigamente ele era o ex-miserável, agora é pessoa boa, Deus cai dentro do coração dele e beneficia com o Espírito Santo da graça de Deus. Por isso que tem umas vantagens e um momento rico na palavra. Vamos já nós ler a palavra, nós vamos abrir as nossas Bíblias e no capítulo 2. É primeiro capítulo 1 da Epístola aos Efésios, e versículos 3 e 4. Graças a Ele. A Epístola aos Efésios, a Epístola de Paulo aos Efésios, uma das igrejas da Ásia, menor na época, hoje chamada Turquia. Encontrando a Epístola aos Efésios, no capítulo 1, versículos 3 e 4. Graças ao Senhor nosso amado Deus. Encontraram? Amém. Primeiro Paulo faz uma dedicatória acerca dele, depois faz a demonstração e a finalidade da dedicatória que ele está fazendo. Encontraram? Amém. Então vamos ler. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo. Verso 4. E como também nos elegeu nele, antes da fundação do mundo, para sermos santos, irrepreensíveis diante dele em amor. O versículo capítulo 2 de Efésios, versículo 7, vai pedir a palavra de versículos 6 e 7. Encontraram? Diz a palavra, né? E nos ressuscitou juntamente com ele. Nos fez assentar nos lugares celestiais em Jesus. Não pode uma pessoa ruim estar sentada no lugar celestial, tem que ser bom. Boa igual Deus é dono. Não compreender, coisa linda. E o versículo 7 diz a palavra. Para
palavra do Senhor nosso Deus. Então, o primeiro plano, Salvação. o primeiro plano traçado por Deus, antes do que? Versículo 4, repete novamente. Quer crescer em justiça? Quer crescer na fé? Na perseverança? É importante que examine a palavra. A palavra, ela nos tem um processo de começar a crescer. Depois que aceita Cristo, para entendimento, não por emoção, nem pelo pensamento, nem tampouco pelo sentimento, mas por meio da razão. A razão é a raiz fundamental que vem trazendo de tempo em tempo, e nesses dias turbulentos nos acalmam plenamente. Crescemos na justiça, fazer o que é justo, e crescemos na fé. Porque a fé tem estágio, por isso que aqui nós estamos vendo uma revelação de Deus que nos satisfaz. Glória a Deus. Não vai, não tem a ministra financeira depois da redenção do corpo. E relacionado à maneira como a pessoa recebe a palavra, o Espírito Santo já vem sobre ela de forma de ser. Aleluia. Para que possa compreender com razão as promessas infalíveis de Deus. E aqui o apóstolo Paulo, fazendo essa demonstração, expressou para a igreja. Versículo 3. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor, o qual nos abençoou no ano passado, refletindo no presente, para os que creem, como está incluindo a palavra, vai crescendo. Se está em casa, está crescendo. Sai para a igreja, sai de casa crescendo. Sai da igreja crescendo. Na graça do crescimento e em todas as qualidades que um salvo tem direito, por liberdade dada por Cristo. Senhor, então a palavra diz que Ele nos abençoou. Porque que a ansiedade ela não invade a mente do abençoado, porque as bênçãos que ele precisava já estão todas prontas. Eu conheço o versículo na Bíblia, não sei se os irmãos também devem conhecer, que só em um versículo fala de 11 mil livramentos. Aí imagina bem. Tem versículos que falam de 3, 4 vezes. Isso é o poder de Deus que nos consola. Já leu esse versículo? Não. No versículo que fala de como Deus nos dá 11 mil bênçãos somente em um versículo. Quando Paulo expressa que bendito é o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou, é a da citação, com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo. Estou referindo só um versículo, fala de 11 mil bênçãos. Nunca leram, não é? Está lá no Salmo número 91, verso 7. Ninguém nunca leu o Salmo 91? Não? Tem uns que
ser com declamação e não com reza. Reza você ter aquilo como destaque na vida. E a análise tem: se Deus nos abençoou com todas as bênçãos que um salvo tem direito. E acompanhando as bênçãos no momento em que a pessoa aceita Cristo, sem que ela peça, mas as bênçãos nos ajudam. Somos nosso Pai, aceita Cristo, as bênçãos são favoráveis. Estou referindo no sentido pedagógico do Espírito Santo, que é para ser rico materialmente, ter boas propriedades, bons veículos, microempresas, grandes empresas, não precisa aceitar Cristo. É um favor que ele traz através da graça comum. Mas a expressão da palavra é o sentido crescimento e permanência espiritual através do investimento de Deus sobre o que é abençoado com todas as bênçãos. Todos sabem o que quer dizer investimento, sabe? As frases de investimento é a maneira de você não fazer barganha com Deus, não fazer nada para esse ideal. O investimento é você crer, confiar e ser beneficiado. A Escritura nos diz que no momento em que você aceita Cristo, não mencionamos o número, mas já recebemos uma comissão de anjos para conviver conosco, dando-nos harmonia, porque todo livramento vem de Deus, Cristo, o Senhor da glória. E os anjos vêm como proteção na idade por ele. Imagina bem, cada um de nós temos uma comissão de anjos, temos ou não? Quando a pessoa não compreende as riquezas de Deus, as bênçãos de Deus, ela ora, Deus manda longe, quer dizer, como deter o ministério está uma ordem de Deus, está dando ordem para Deus, porque ele está pedindo, apesar de ele pedir, mas pediu uma coisa e ele já fez. E pedir da mesma maneira, como Deus deve abençoar, não devemos ter essas atitudes emocionais, mas agradecer a Deus de uma maneira toda especial. Salvo, ele tem plena certeza, apoiado pela virtude da humildade. Estão compreendendo? A salvação traz humildade, não traz obras, em primeiro lugar, para que ninguém se glorie. Traz o estágio da fé, plenamente segura, e agora você confia e Deus vai investir. Sabe o que é investir? É lá em Mateus capítulo 7, é pedir, dá, pedir, dá. Não é sacrificar e recebendo, não. É pedir e com nele. Porque hoje nós somos povos de transferência. E essa transferência que fala do Espírito de Deus, a amada igreja que está dentro de nós, faz-nos crer nessa transferência, nos tranquiliza em todo o tempo esse movimento. Claro que temos altos e baixos, somos humanos. E a gente convive com algo que não se converte em nós. O que é? O que é que não se converte em nós? A carne não se converte, quem sabe? Ela só é vencida porque o Espírito das riquezas de Deus domina. Glória a Deus! Tem riqueza. A riqueza que no sentido que o apóstolo está referindo, salvação por eleição. Compreenderam aqui? Versículo 4.
No capítulo 1. Salvação por eleição. Os que recebem o Cristo de coração, com desejo de salvar, já é eleito. Agora, tanto é que o apóstolo Pedro, nós vamos citar Pedro como exemplo, quando ele dirigia a mensagem para a igreja, era uma mensagem com base no fundamento profético, apostólico e referente à confirmação do Espírito Santo que estava nos apóstolos, no apóstolo Pedro. Ele dirigia a palavra à igreja com uma palavra honrosa, a palavra com garantia, a palavra com dignidade, demonstrando que a igreja é um corpo formado por Cristo, em Cristo Jesus, mas de natureza eleita. Natureza eleita. Por que eleito? Porque Ele nos elegeu quando? Antes da criação do mundo. E desde a criação do mundo. Esse texto, esse aqui já é um contexto do texto que está registrado. Lá em Mateus capítulo 25, 32, diz a palavra de Deus, lá completando 45, 46, ele disse: dirá, vinde benditos, possuir por herança a qual está a salvação, está preparada desde a fundação. Hoje, lamento, porque a palavra ela não traz mistério desse cálculo, desse. A palavra traz progresso. Os que ouvem a palavra e creem está listado no meio da lista dos bem-aventurados. O bem-aventurado é sucesso, mas você precisa, nós precisamos, primeiro precisamos da palavra. Segundo, precisamos da oração. E em terceiro, precisamos prosseguir na palavra. Glória a Deus! A palavra vem antes da oração. Quem sabe? Ninguém? Chegaram o discípulo para Jesus e disse: Senhor, ensina-nos a orar. Aí ele aplicou o quê? A palavra está antes da oração. Está na oração. E depois da oração, segue-se a palavra. E quando a palavra nos está revelando que Ele nos salvou, para qual finalidade? Para mostrar na revelação quando que cada membro é portador de revelação, a menos que ele não queira. Foi às vezes de ironia, que precisa um para ficar até usando telepatia, botando a gente para o outro, que o outro sonhou. Isso é telepatia, coisa que os adivinhos fazem. Perigoso demais as pessoas creem. Então, a questão do potencial de cada membro da Igreja de Cristo é ministério pessoal, devido os títulos que Deus deu na prática. Primeiro, a palavra está dizendo que Ele nos elegeu antes da fundação do mundo. Depois eu venho falando sequência do comentário que Ele, mostrando, nos salvou, nos demonstrando a riqueza da sua glória. Então é um ministério de transferência do pecado para
da segunda ressurreição para a primeira ressurreição. De povo mau para povo especial. Paulo fala disso sobre a história do Tito, e Deus em buscar aparecia um povo seu, zeloso e de boas, só que a salvação vem antes. Essa é a nossa alegria. Salvação vem antes. Antes das boas obras, todo cristão que compreende o ministério da salvação, o mistério da salvação, mistério é humilde. Ele não tem nada para se vangloriar, porque Deus é o Deus que nos investe e Ele conhece tudo em mim. Às vezes nós lemos a Bíblia e nos alegramos, porque a Bíblia é inspirada, e hoje a lei moral de Deus ela é escrita em 2 lugares. Sabia? Aonde? É escrita aqui na Bíblia, no papel, e é escrita aonde? Em nossos corações. Está em 1 Coríntios, 2 Coríntios, né? 3, a sequência do versículo, Paulo expressando que a igreja é a carta escrita. Não em tábuas na época de Moisés, no Monte Sinai, não em tábuas de pedras, mas nas tábuas dos nossos corações. É a alegria que temos hoje, em tempo todo difícil, família, questão pessoal, emocional, física também, às vezes. Mas uma coisa que o cristão não sofre é doença mental. Essa para o cristão, a palavra nos mostra que ele tem a convivência com a sã doutrina que está no Quando falta essa doutrina, entra contendas, invejas, demandas, ambições e vanglória. Quer dizer, faz tudo para si, para humilhar o outro. Então, não entendeu a doutrina da salvação. Todo salvo, ele tem esta incumbência do Espírito Santo, que não tem nada para apresentar, porque ele foi salvo, a não ser o investimento de Deus. Isso não traz alegria? Alegria no matrimônio. Uma família que eles gostam de harmonia, que eles se afasta. Alegria com Deus. Alegria conosco, que está ligado com Deus. E alegria também com o próximo, porque faz parte da doutrina em espírito e em o que significa essa palavra? Deus falando com a mulher samaritana, desde que os irmãos conhecem, ela lançando o preconceito, Jesus trouxe a palavra da libertação, dizendo: mulher, Deus é Espírito, e enquanto os verdadeiros adoradores adoram Espírito, e ele, agora vamos fazer um gráfico, termina 7 meses, né? É isso? Dá para nós fazer um gráfico? Que todas as vezes que Jesus pregava, ele pregava interpretando, ou falando e interpretando a palavra, e deixando os que tinham desejo de ouvir bem esclarecidos, não tinham ficado mais confusos. Então ele disse para a mulher: mulher, Deus é o Espírito. Quando ela disse: olha, eu me arrependi. Aonde eu vou oferecer o sacrifício segundo o ritual da lei? Em Jerusalém eu não posso ir porque eu sou contra os judeus.
aparecer. Aí ela perguntou: aonde que eu devo aparecer para apresentar meu sacrifício? Apresente o sacrifício através da adoração do coração. Glória a Deus! Em espírito, faça gráfico, irmãos, que a palavra ela tem sentido. Ela não é emocional. Faça assim, irmãos, eu já contei, irmão. Vamos lá, irmão, em espírito, vira a mão primeiro para depois falar a verdade. Em espírito, não, vira primeiro espírito. E terceiro comentário da minha esposa: Deus que é zeloso, fez tudo bonito, tudo bem feito e tudo com ética. Ah, mas ética é uma coisa de alto padrão, mas tem a ética que todos podem usar. E não é difícil. Em espírito é dedicado ao trono da graça. Ao vertical. E em verdade é a comunhão uns com os outros em Cristo. Em espírito e em verdade. Nós temos a lei de Deus escrita em nossos corações, porque a gente observa mesmo. Pessoas servindo a Deus, contando as riquezas que Deus deu, mas a pessoa se torna leviana, servindo a Deus em meia verdade. Meia verdade. Eu já ouvi crente falar mesmo. Eu não cumprimento irmão de outro ministério, porque essa pessoa está destituída da recebimento para Cristo. Já ouvi falar isso. A igreja de Cristo não tem placa. É riqueza que recebe a sua palavra. Está compreendendo? Aí a pessoa fala que não tem a mesma doutrina. A pessoa não sabe o que significa doutrina e começa a sofrer prejuízos e passar lutas desnecessárias. Quando Jesus disse para a mulher samaritana, que era já uma mistura de judeus com gentios, era considerado como pagão, ele tirou a barreira das placas e dizendo: enquanto que os verdadeiros adoradores adoram em espírito e verdade, porque o Pai procura os que tais atos praticam. A salvação é de graça, ela vem como eleição, só que as obras não podem ser negadas referente ao testemunho da salvação. Porque as obras vêm depois que veio o selo do Espírito Santo. É a primeira obra que Deus faz em nossas vidas, é mostrar: você é salvo ou não? Senão vai confundir o povo. Eu já ouvi pessoas dizer que não haver igreja. Será que a igreja está preparada? Será que eu estou preparado? Essa palavra não se encaixa na área de salvo. Colocar Deus em dúvida é viver em pecado e nunca se libertar dele. Porque salvação não tem a pergunta será. Salvo quem compreende a salvação, é a doutrina que o Senhor pregou, os apóstolos pregavam, e Jesus disse em primeiro lugar: quando chegar em algum local, digam uma casa, é chegado o Rei, salvação presente. E ele é absolutamente digno de confiança. O Senhor é glória. E a salvação, ela traz tanta alegria. Como é que a pessoa fica amedrontando o outro? Estou falando porque a pregação, a gente tem direito de usar a defesa da fé cristã. Aleluia! Me lembra do texto, quando Deus disse a Pedro: Pedro, eu vou te recolher para mim. Ele se alegrou comigo. Tem 2 Pedro 14:15. Ele se alegrou, não entrou em depressão, não traumatizou, nada. Ele disse brevemente: ele deixou esse tabernáculo como o Senhor tem me revelado. E quando eu partir, saibais que essa notícia que eu deixei nas epístolas são verdades, para que não
Deus está te dando 7 dias para morrer. Você vê que coisa? Muitos anos, mais de 30 anos atrás, a pessoa. Isso não é bom. É ironia. Agora a salvação, você lembra de quando Cristo já está encontrando com Ele e sente o quê? Alegria. E outra coisa, na salvação é ter esclarecimento. Já ouviu alguém dizer, Deus está fechando o caixão, a tampa do caixão. Deus está fechando a porta. Já ouviu falar isso? Já ouviu ou não? E é mentira. Quando Deus tem que usar a porta está aberta para todos. Eclesiastes 12, o pó voltará de onde veio. Em Gênesis 3:19 da sequência. Comerás o teu pão com canseiro, fadiga e trabalho, até que volte o pó. Porque do pó fora tomado é a riqueza que Deus traz, referente à graça, mas isento da morte física, a menos que a pessoa seja arrebatada antes que morra. Então, nós vemos que a salvação, vocês estão compreendendo ou não? Tem pessoas que ela faz assim, ela prega, é uma verdade. A pessoa vem para a igreja com a mente até boa, sai com a mente doente. Infiltra doença, rigorismo, dúvida, apavoramento, escravidão religiosa. E os mais simples vão se apoiando nisso e de repente desaparece até a fé. Mas eu estou fazendo essa conclusão aqui. Pedro dirigia a igreja uma palavra bíblica. Sabe disso? Eu vou só citar a história de 1 Pedro 2, versículo 9. Ele expressou. Quando ele usou a expressão que nós éramos pedras brutas, pedras sem brilho, e veio o Espírito Santo desconter os membros do corpo de Cristo, fossem pedras preciosas, pedras brilhosas, uma figura de linguagem. Aí ele expressou, mas o que acontece na palavra é pedra do contexto, rocha desse quando. Mas para vós que recebeste a palavra, vós sois a nação eleita, o povo sacerdócio real, o povo adquirido para que anunciar as virtudes daqueles que vos tomou das trevas para a sua maravilhosa luz. Que todos possam compreender esse efeito seguro e segurança máxima hoje, para sentir melhor cada momento a mais. Hoje, o ministério foi transferido de pecadores para cidadãos do céu. Da segunda, como eu disse no princípio, da segunda ressurreição para a primeira. Responda, irmãos. A primeira ressurreição, porque Paulo escreveu, ressurreição estava aqui. Não embriagueis com vinho, em que há contendas, mas enchei-vos do. Para qual finalidade? No contexto, falando entre nós, entre salmos, hinos e cantos espirituais, cantando e salmodiando ao Senhor com graça em nossos corações. Aleluia. É o dever de salvação traz dúvida. Traz. É que já encerrando, mas a obra cresceu muito na oração, cresceu na evangelização, mas na palavra ainda falta muito. Sabia disso? Você chega para o irmão e diz assim, você sabia que você tem 3 ministérios, né? Quem procurou? Mas o que Deus falou é verdade. Chega para uma pessoa e diz, você sabe que você é mais graduado do que o profeta do Antigo Testamento.
repreendido, ele não sabe o que responder. São coisas que alegam. Nós somos, através dessa riqueza que Deus trouxe, ele fez de cada pessoa dedicada uma palavra, rei, sacerdote e profeta. Hoje nós temos a defesa da fé, assim que prestamos atenção no efeito desta palavra. Rei, porque reinamos sobre 3 tipos de pecados. Pecado sobre o mundo causado pelo maligno, pecado pela lei causado por sacrifícios desnecessários e pecado sobre a carne. E hoje a carne se torna vencida pela virtude do Espírito Santo, porque estamos reinando a época com Cristo. Sacerdote, porque estamos levando a Deus em oração direta. Ninguém liga para alguém e pergunta, eu posso orar a Deus? Tem o Espírito Santo ligado no plano da graça. E assim se vamos aproveitando esse plano. E profeta, porque profetizamos por nós mesmos, dando graças a Deus pela salvação, e profetizamos para outras pessoas que Jesus é o Salvador. E Deus continua manifestando, conservando cada membro na graça de Deus. Falta alguma bênção? É tanto crente, faz tanto tempo que eu espero a bênção que a bênção não vem. Quando a pessoa não compreende a palavra, Cristo diz que vem o maligno e arrebata e foi semeado no coração. Mas o que ouve a palavra compreende, trabalha menos e produz mais. Então, que Deus continua nos abençoando por estar aqui, viver como já disse a parte de irmãos e irmãs que acreditam no dia, e mais ainda ministrando a boa palavra de Deus e a igreja fervorosa, sim ou não? Sim. Está ou não? Por que sabemos que a igreja está fervorosa? Quem sabe? Como que o pregador avalia que a pregação ela tem base nos fundamentos dos apóstolos, dos profetas e dos apóstolos, visando Cristo sempre por nossas vidas. Quando o pregador transmite a palavra e avalia o povo, ou não? O povo está fervoroso ou não? Por quê? O fervor do cristão está no ouvir. Pronto para ouvir. Constantemente preparado para ouvir. Quando você ouve a palavra, viu? Respeita a palavra. Sai considerando a palavra. O aquecimento do Espírito de Deus está dentro de nós. É a realidade disso. Que essa palavra te entrar no coração. Aí nós vamos abrir, que resta fazer a oração do agradecimento a Ele, ao Senhor. Devemos mais pedir ou agradecer? Compreenderam bem? Amém. Ou não? Amém. Qual é o primeiro plano que Deus trouxe para a humanidade? Segundo a mensagem que foi pregada aqui na Bíblia. Acho que é devido às pessoas usar muito a lei, depois isso vai acabando, vai desvanecendo, depois você não acha mais graça, tem uma coisa que não está mais na época da graça. Eu acho que é por isso que muitos ouviram, não querem ouvir, acho que é por isso que muitas vezes não respondem. Talvez confiar, não sei se é isso que estou sendo deduzido, seja confiar muito em obra que faz. E depois descobriu que não fez direito. Mas não é isso. Deus veio para nos livrar. O fervor do cristão está a ouvir a palavra e compreendê-la, guardá-la e tê-la constantemente. Vamos fazer a oração do agradecimento. Tem pessoas que não é crente, estão conosco. Irmãos que congregam no ministério estão conosco. Também não tem. Tem pessoas que afastou-se do Evangelho? Também não. Então vamos agradecer a Deus por esse trabalho,
e a toda a igreja, em Cristo Jesus, o Senhor da glória. Que Deus continue nos abençoando. Teve uma época que eu estava muito familiarizado com o povo de Mauá. Eita, maravilha! Era uma familiarização, cada momento crescendo em amizades. Ainda estamos aqui. Agradecemos a Ele. Senhor, estamos te agradecendo por esse trabalho maravilhoso que o Senhor da Glória nos concedeu, não somente nesta noite, mas na noite também, toda essa, Senhor, que o Senhor tem dado esta graça maravilhosa. Senhor, apresentamos também os enfermos, os problemáticos, os casais, as famílias do Senhor Federal, a nação de Israel, que foi apresentada também nesta noite, o nosso Brasil, e assim por diante, em Cristo Jesus, pelo Filho, recomendando o Senhor, recomendando também, meu Deus, a tua igreja, em Cristo Jesus, Senhor, na igreja. Amém. Quem sabe qual é o significado de uma bênção na Bíblia, quem não precisa usar a bênção para imposição de mãos? Quem conhece esse tipo de bênção? Por isso é mais uma bênção. A bênção apostólica. Esta já classifica a igreja como líder de bênção. A nome expressa a bênção apostólica. Aleluia. Faça assim. É a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus, a comunhão com o Espírito Santo, permaneça com todos vós, desde agora e para sempre. E todos digam amém. Essa bênção apostólica isenta a pessoa de orar para a imposição de mãos. Ela é uma bênção geral, sabe? Que Deus continue abençoando. A paz de Cristo Jesus, a paz do Senhor Jesus, a graça de Deus. Nome de Cristo Jesus, o Senhor da glória. Assim que Deus preparado para Ele também. Aleluia. Foi explicado, mas você não deixou bem, né? Bota aqui os lados para fazer um som com azeite. Quem quiser, faça um filho, já é horário de criança. Já é esperado, mas não liberado aqui, nós irmãos. Que graça. Verdade. Gosta mais, né? Eu resumi o resumo. Ela resolveu demais. Eu ia no hospital, eu podia ficar 5 minutos na sala. Eu tinha que descer e ir embora. Descer e ir embora, não era nem ficar lá embaixo, eu tinha que ir embora. Porque ele tinha 2 meses. Apareça sempre, tá?